unir o que um dia foi separado, Juliana. A constelação vem hoje para unir o que um dia foi separado. A constelação vem como mais uma ferramenta entre tantas que existem para a gente acessar a nossa verdade. Só tem uma coisa que traz cura para nossa vida. Você pode chamar de cura, você pode chamar de solução. Chama-se verdade. A constelação vem para trazer uma verdade à tona. Não o que você acha que é, o que o seu julgamento criou a partir de uma dor. Porque a gente viveu um trauma, uma dor e a gente enxerga a vida muitas vezes por muitos anos a partir dessa visão dolorida. Não a partir de uma verdade, verdade do coração. Tem uma música que me veio há muito tempo atrás e que eu não entendia, e agora, né, nessa nova fase do meu trabalho, vocês que já me acompanham há mais tempo estão vendo o quanto eu tô me expressando diferente agora, que é uma Marina mais autêntica surgindo mesmo, né? A partir do momento que eu vou ficando mais autêntica e mais verdadeira, eu vou passando isso pra você. E é o que eu quero que você vai acessando na tua vida também, uma verdade, né? Sobre si. No final das contas é pra você enxergar mais, unir mais partes que você excluía de si mesma, que você julgava e que você não tem vergonha de ser a potência que você é, porque você julga aquela história que aconteceu lá com a tua mãe, aquele jeito que o teu pai fez, aquela história lá de um avô, de alguém que matou, de alguém que suicidou, de histórias difíceis, de alguém que tem um vício. Então tudo que foi vivido de feio e foi excluído, de alguma maneira a geração seguinte experimenta para que a gente se reconcilie com o que é, com a verdade. A música que eu estava trazendo para você tem uma música que fala assim: alguém cantando longe daqui, alguém cantando longe, longe. Alguém cantando muito, alguém cantando bem, alguém cantando é bom de se ouvir. A voz de alguém quando vem do coração, de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado nem perdão. Na natureza, na verdade, o que é? Não tem pecado e não tem perdão. É muito profundo isso que eu tô falando pra você. E às vezes, se você tá na dor, você vai falar, mas é pecado sim, tem que pedir perdão sim, porque a pessoa errou, porque a pessoa fez isso e é feio. Pra gente se entregar pra um trabalho de constelação, a gente tem que vir aberto pra perceber a verdade, a natureza das coisas. E na natureza não tem feio, não tem certo, não tem errado, não tem bom e mal. Na natureza, toda causa ela é efeito de uma outra causa. Ninguém é ruim porque quer, ninguém matou porque quer, ninguém abandonou porque quer, tem uma dor por trás. E eu acho que a essência desse trabalho é a gente acessar uma verdade, um pedacinho da nossa história, porque cada constelação, ela não te mostra o que você gostaria de ver, o que você ela te mostra o que é. E ela é muito segura, diferente do que muitas pessoas pensam, porque ela só te mostra o que você tá pronta para ver. Só o que você tá pronta para ver. Então, é um processo que você pode vir tranquila, de coração aberto, e se chegou até você é porque você tá ficando pronta para receber. É aquela coisa que bate, né? E você fala, meu Deus, mas eu ouço falar disso e mais uma pessoa chega para falar sobre isso comigo, aí você vem mais um texto que fala sobre isso, é o chamado que a gente fala, né? Então, a constelação, ela te ajuda a reconhecer a tua verdade. E a gente só pode reconhecer quem nós somos de verdade
dizendo sim para nossa raiz, para nossa história, porque nós somos fruto, né, de uma árvore que tem muita história por trás. E se a gente nega a nossa raiz, não tem como o fruto ser suculento, gostoso, nem crescer e florescer se a gente não suga da raiz, se a gente não diz sim pro que é, pro que foi. Então, a constelação, em primeiro lugar, ajuda a gente a estar em paz com quem a gente é, né? Se a gente for falar, né, um resultado final. Agora, no dia a dia, praticamente, como ela te ajuda, ela, falando de uma forma mais prática, menos filosófica, ela te ajuda a trazer solução para o conflito que você está enfrentando hoje, seja o conflito que for, pode ser uma casa que não vende, uma doença que não sara, que você vai, busca a solução e não encontra, o que os teus olhos físicos não estão conseguindo acessar, né? O que eu falo, tá no inconsciente, seja da tua existência, seja do teu histórico familiar. Então a constelação vem, abre-se um campo fenomenológico, a gente vai para o sentir e informações surgem. Fenomenologia, ela é difícil explicar com palavras, o sentir é difícil explicar com palavras, é por isso que existe a arte, a música, existe as artes das diversas maneiras, né? Porque coisas que a gente não consegue explicar com palavras, então a constelação, ela é difícil a gente explicar, você vai precisar aceitar o chamado, sabe esse chamado que você está recebendo de todos os lados, você precisa aceitar o chamado e para compreender um pouco mais sobre si mesma e a coisa se revelar para você à medida que você está pronta para ver e compreender. Então ela traz a raiz da questão. Onde é que foi formado o trauma? De onde é que isso vem? Por que essa história está sempre se repetindo na minha vida? Por que eu não desempaco aqui? Ou por que essa doença... O que essa doença veio me dizer? Ou o que esse conflito, essa pessoa está querendo me dizer sobre mim? Porque no final das contas é tudo sobre você. Então assim, nem adianta vir buscar uma constelação se você está querendo achar uma solução fora também. Ou querendo se esquivar de alguém, sabe? Eu quero sumir com essa pessoa da minha vida, eu quero sumir com essa doença da minha vida. Não. Eu quero entender o que essa pessoa veio me trazer, eu quero me reconciliar com isso, porque eu quero viver uma vida mais leve e mais autêntica. Mais ou menos por aí. Eu já dei play 5 vezes para conseguir gravar essa resposta e a gente já vai de novo. É difícil, sabe por quê? Achar uma resposta para essa pergunta, como é a sua constelação, porque ela vai depender de você, do cliente que está vindo para mim, porque eu vou usar as ferramentas que eu tenho a partir do que você precisa. Então a constelação, eu sei que você está perguntando qual que é o método que você usa, provavelmente você está vindo buscar essa resposta, porque hoje em dia existem muitas formas de constelar, constelação na água, constelação presencial em grupo, com pessoas, com cavalos, com bonecos. Talvez vocês tenha clicado nesse vídeo para ter essa resposta. Mas é por isso que eu te convido a passear um pouquinho no site, nos vídeos, para você sentir um pouquinho de mim. Porque a melhor forma da gente buscar um terapeuta e um método, porque eu não gosto nem de chamar a constelação de método, porque não é método, não é sobre método aqui, muito pelo contrário. É sobre sentir, sobre acessar a sua verdade, uma verdade da tua história. É você ir sentindo no coração, tá confortável? O que ela fala tem a ver, tá ressoando em mim, me emociona? Como que eu sinto, sabe? Quando eu ouço essa mulher falar. Então, mas enfim, eu vou falar um pouquinho desde o momento que eu comecei a constelar, quando eu fechava os meus olhos e entrava no campo da pessoa ali lá em 2015. A minha professora não me ensinou a cantar. Simplesmente, para mim a informação vinha, por exemplo, através de um canto. Então, a minha constelação você vai encontrar música, você vai encontrar muitas vezes o toque do tambor, que o tambor também ajuda a gente a acessar memórias escondidas em nós, a música. Eu não conheço
um veículo mais poderoso para que a gente acesse emoções e sensações. Então, a minha constelação, eu só consigo te levar pelos lugares que eu conhecidos por mim, por isso que a gente se afina, por isso que você veio aqui, né? Porque bateu, o santo bateu, eu confio no que essa pessoa tá falando. Então, talvez também eu possa te ajudar a compreender um pouco mais. Hoje em dia se fala sobre as novas constelações, né? Sobre não se falar muito. Eu busco sempre a falar o mínimo possível nas minhas constelações. Acho que isso é uma informação boa de você saber. Eu não gosto nem de perguntar qual que é o tema que você trouxe, para que eu fique o mais isenta possível, um canal mais limpo possível para que a informação passe através de mim e a minha mente não queira encontrar respostas rápidas, porque como eu já vivi muitos processos, né, eu tenho muito conceito também, porque já são um bocado de ano de estrada aí, desde 2015, como eu falei para vocês, eu tenho muito conceito. Então, se você me conta a tua história, primeiro que você não vai me contar uma realidade, uma verdade, você vai me contar a sua visão sobre a sua história. E isso não me interessa, eu quero olhar para a realidade, é o que a constelação vai fazer, né? Vai te ajudar a acessar essa verdade. E outra que eu me coloco, como eu disse, um canal mais limpo possível para que a minha mente, a minha razão não interfira no processo. Então, eu gosto de trabalhar assim. A gente começa em silêncio, sem com que você me conte nada, para que o campo mostre o que é, a gente vai para o essencial. E depois, ao longo do processo, obviamente, vou te fazer algumas perguntas, vou te ajudar a compreender o que está sendo mostrado ali. Mas o massa de trabalhar assim é porque você vai confiar ainda mais no trabalho que você está recebendo. Não vai ter espaço para dúvida, tipo assim, a Marina me falou isso porque eu contei isso para ela. Não, você não vou te perguntar nada, você vai ver porque você vai ver a partir do teu sentir, e a partir do nosso sentir não tem dúvida. A partir do momento que a gente sente, experiencia, não tem dúvida. Por isso que a constelação ela é tão poderosa, diferente de algo que a gente lê, algo externo, que a gente está lendo uma teoria e às vezes não faz sentido, só faz sentido e nos transforma o que a gente de fato experiencia. Quando aquela teoria que a gente vê tão bonita ali no livro já está integrada, já faz parte de nós. Então, eu sei que eu estou respondendo outra pergunta nessa, mas eu acho importante dizer, para que você se integre e fique mais confortável em ser quem você é. Acho que... Se a constelação é pra você, às vezes a gente tem essa pergunta, será que isso aqui é pra mim? Você pode receber uma constelação se você tiver com uma postura de eu quero saber qual é a parte que me cabe. Se você tá com a postura ainda de querer encontrar culpado, a constelação não é pra você. E eu acho que, né, eu já falei muito nas duas primeiras perguntas e agora a gente vai só amarrando a coisa. É pra gente acessar uma verdade, e a gente não sabe qual é essa verdade. Se a gente soubesse onde é que estava o nosso problema, a gente já teria ido lá e resolvido o nosso problema. Então a gente não sabe. Então a constelação ela serve para trazer essa resposta. Então a gente vir com uma postura humilde de eu recebo o que eu preciso, não o que eu gostaria. Então se você vier com essa postura, independente do problema que você tenha, a constelação é para qualquer questão, qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Mas para pessoas que estão dispostas a olhar para a verdade.